Não tá aparecendo gravando, não. Agora aqui começou. Então, gente, só rapidinho. Boa noite de novo, só para tá. A nossa palestra hoje será da nossa querida Beatriz Barcelos, né, nossa convidada do dia, né, que foi generosa com a gente, veio conversar um pouquinho com os nossos alunos de Maricá, com os nossos alunos de Vassouras. Então, boa noite para os nossos professores de Maricá, boa noite para os nossos professores de Vassouras, boa noite para os nossos queridos alunos, tanto de Maricá e tanto de Vassouras. É um prazer tê-los aqui nesse momento tão importante, né, nessa palestra do mês do pedagogo. Tá bom? Como é que eu vou saber que dá resultado? Como é que vai dar errado? Agora eu tenho que achar o Bruno. Não tem problema, não. Eu posso ir falando daqui, não preciso estar não, porque aí depois a Bia passa a compartilhar as telas e tal. Fica mais então tá. Vai aí que eu vou achando a Bia. Pode falar. Então, gente, boa noite a todos. É um prazer enorme estar revendo aí alunos, meus colegas de Vassouras, pessoal de Maricá. A gente, com essa situação toda que a gente tem vivenciado, todas essas contingências, esse espaço, né, esse novo espaço que a gente está descobrindo, realmente tem sido muito gratificante, no meu ponto de vista. Essa Semana do Pedagogo, essas atividades que a gente tem desenvolvido. No sábado tivemos atividades por Maricá, foi um espetáculo. Essa semana, as atividades por Vassouras. A Carla Larissa também falou por Maricá, falou pelo NAAP em Vassouras. Então, é uma coisa muito bacana. Hoje, eu vou trazer, né, na verdade, estou aí apresentando a Beatriz Barcelos, que a gente chama de Bia, essa pessoa maravilhosa, que não é novata na nossa universidade. Ela já falou com a gente, numa outra oportunidade, se eu não me engano, acho que foi a turma da Janaína, era primeiro período, se eu não me engano, quando ela veio falar conosco. E ela veio falar de uma situação, de um contexto que é muito interessante para a formação do nosso público, que é a formação do pedagogo. Ou seja, a fala dela está dentro de um contexto da atuação do pedagogos em espaços não escolares, né? É uma fala teórica, é uma fala da prática da sua vivência, é uma fala da prática profissional que ela possui e aliado ao apresentar de uma legislação específica da nossa formação, né? Desde maio de 2006, as diretrizes curriculares do curso de pedagogia prevê a atuação do pedagogo em diversos espaços, ou seja, amplia não só da perspectiva estrita do espaço escolar. Então, ela diz lá no artigo 6 que nós estamos habilitados a realizar análise, planejamento, implementação e avaliação de processos educativos e educacionais em ambientes escolares e em ambientes não escolares. Então, a prática em ONGs, a prática em circos, museus, é uma prática validada para o pedagogo. Talvez um pouco explorado, né? E a gente precisa cada vez mais compreender e tomar conta desses espaços. Lá em Vassouras tem, acho, uma disciplina, acho que sexto ou sétimo período, que fala sobre isso, né? Que aborda isso. Então a gente estuda isso mais aprofundado. Mas hoje a gente tem essa oportunidade de estar fazendo esse link com essa pessoa maravilhosa, que vocês vão conhecer agora. Então, Bia, está com você. É um prazer que você esteja muito bem-vindo entre nós. Sinta-se em casa, entre amigos, tá bom? A fala é toda sua agora. Um beijo para você. Bom, boa noite a todos, né? Obrigada pelo convite, né? Estar com vocês mais uma vez é uma satisfação enorme, né? Poder falar do que a gente gosta é sempre muito bom. E como a pedagogia hospitalar é uma área pouco explorada, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas com interesse, né, nesse assunto. E isso traz uma satisfação muito grande.
Eu sou formada em pedagogia, né, com especialização em psicopedagogia, né, estou cursando neuropsicopedagogia em educação inclusiva, e quando eu fiz a minha graduação, onde eu fui coordenadora de um projeto dentro de um hospital aqui na minha cidade, que eu sou de Volta Redonda, né, um projeto de pedagogia hospitalar. Então, foi 1 ano e 6 meses de experiência, né, na prática. Nós tivemos, né, da última vez que eu fui na Universidade de Vassouras, vocês tinham a matéria, né, na grade de pedagogia em outros ambientes, né? E aqui eu fiz uma especialização de pedagogia hospitalar. Então, eu tive 1 ano, né, dessa matéria. Então, assim, eu sou especialista, né, na pedagogia hospitalar. Então, assim, além do teórico, como o Bruno, né, falou, eu tive também essa prática. E depois também, cursando a especialização de psicopedagogia, eu também tive um pouco dessa prática, né, porque elas acabam se envolvendo em algum momento. Né? E aí eu tive, durante o meu estágio, tanto na graduação como na pós-graduação, em poder atender esses pacientes internados. Então, não sei se o Bruno vai falar, posso continuar, Bruno? Tá, então eu vou falar um pouquinho com vocês, né, como são vários períodos. A pedagogia hospitalar, quem pode atuar nela, né, quem se dedica a esse trabalho é o pedagogo, tá? Isso é uma atuação pedagógica, não é profissional da saúde, né, é o profissional da área pedagógica, né? E aí ele vai se dedicar àquele paciente que está internado, né, ou impossibilitado de frequentar o ensino regular, que seria a escola. A gente pode atender os pacientes, né, de 6 meses até 17 anos e 11 meses, né, que estejam internados ou afastados das atividades escolares por motivo de doença. Isso está amparado por lei, né, o direito à educação de todos, né, tem dentro da Constituição, isso é uma lei. Muitas pessoas, quando a gente vai oferecer esse serviço, né, quando a gente oferecer no meu estágio, a gente oferecer esse serviço, desconhecia essa lei. Então, nem as escolas oferecem, nem os hospitais oferecem. Então, a criança, né, dentro da faixa etária escolar, a partir de 7 dias de internação ou afastamento por motivo de doença, ela pode solicitar esse atendimento. Como que isso funciona? Quando o paciente está no hospital, e o hospital tem, né, um setor pedagógico, né, seja ela a brinquedoteca ou um atendimento em leito, o setor pedagógico faz o contato com essa família, né? A criança, o adolescente precisa estar matriculado em alguma escola, seja ela da rede pública ou rede privada. E aí, como que acontece? O pedagogo, ele vai até essa família, até o responsável, diz, né, como que funciona, se o paciente, né, se a família tem esse interesse de estar recebendo esse atendimento pedagógico, e aí faz o contato com a escola. Se o hospital não tem esse setor, a família pode ir até a escola e solicitar que alguém do setor pedagógico ofereça esses conteúdos didáticos para o paciente internado ou hospitalizado em casa. E aí, como que funciona? Eu vou levar conteúdo, matéria, prova dentro do hospital para a criança? Não necessariamente. Quando a gente tem internações a curto prazo, a gente prioriza essa questão de humanização, né? A gente tem que pensar em tudo que aquela criança está vivendo, né? De acordo com o seu diagnóstico, de acordo com a vivência dela naquele momento. Não só a criança, eu penso que todos que eu atendi ao longo desse tempo, a gente tinha muito mais trabalho com a família do que com a criança propriamente dita. Então, é um momento muito delicado, a sensibilidade, assim, é primordial,
né, a pessoa para trabalhar nessa área. Eu acho que em todas as áreas da nossa vida a gente precisa ter uma sensibilidade grande para invadir a vida do outro, porque a gente está ali, a gente oferecer um serviço tão direto à pessoa em um momento tão específico da vida dela, a gente precisa ter uma sensibilidade. É mesmo quando a gente vai em algum médico, que o médico não dá muita atenção, não olha no olho da gente, a gente já fica assim, então já fica chateado, fica, poxa, não ligou para o meu problema. Então, quando a gente vai abordar essa família, né, seja você da escola, né, atuando no setor, indo até o hospital, ou esteja você trabalhando no hospital para oferecer esse serviço para essa família, você tem que ter esse cuidado, né, essa sensibilidade, porque a família, quando você chega propondo isso, ela já pensa logo em conteúdo, em vai encher a cabeça da criança, e não é isso que está preocupando ela. Quando a gente passa por problema de saúde, a gente está vendo isso, né, durante essa pandemia até, a gente não fica muito preocupado nos conteúdos, a gente quer sair vivo dessa, né? A gente quer sair vivo. Então, a família, geralmente, né, 90% dos casos, nem pensou nisso. Fala, nossa, nem tinha pensado nisso. Né? Então, você vai, com a sua sensibilidade, oferecer esse serviço. Como que vai ser? A gente trabalha com algumas atividades para estimular o cognitivo da criança. A gente precisa de fazer uma análise antes do prontuário dessa criança, né? Saber qual é a doença. Então, a gente precisa ter uma sincronia com a equipe hospitalar muito grande, né? Enfermeiros e médicos, né? Não dá para cada um trabalhar na sua isolado. A gente vai ser uma equipe, né, multidisciplinar que vai sentar, vai analisar. Esse paciente tem esse problema, ele não pode receber isso, ele não pode fazer desse jeito. Se tem uma brinquedoteca, esse paciente não pode se locomover até lá, ou esse paciente é de grupo de risco, você precisa entrar de máscara, de luva, né? Então, a equipe médica, né, junto com a enfermagem, você vai estar analisando esse prontuário para poder chegar nesse paciente. Não é simplesmente ver qual a idade e entrar no quarto oferecendo o serviço. Então, a gente faz uma prévia, né, de todos os pacientes internados, quanto tempo está internado. A Beatriz está internada há 2 dias, não preciso lá porque ele vai ter alta no 4º dia, o médico já falou. Nós sempre oferecemos o serviço para todos, mas a gente não vai levar um conteúdo escolar para um paciente que está internado há 4 dias. Mas eu posso lá, sim, estimular alguma área dele de conhecimento. Eu vejo a idade dele, qual a época de desenvolvimento que ele vai estar. Eu posso trabalhar com uma atividade. Então, assim, como no hospital que eu trabalhei, lá não tinha brinquedoteca, eu levava uma mala grande com várias possibilidades, né, de jogos, atividades. Todas as atividades, gente, precisam ser descartáveis, se não laváveis, né? Porque o que eu uso em um quarto eu não posso usar em outro, independente do diagnóstico do paciente. Então, eu levava uma mala cheia de coisas, porque eu só conseguia saber dos pacientes na hora que eu chegava. Então, eu chegava 1 hora antes, né, pegava o prontuário, sentava com a enfermeira-chefe, e aí a gente via, ó, esse paciente tem isso, ele pode receber isso, tem 2 anos, o que ele pode estar fazendo nesse momento? O que é do desenvolvimento cognitivo dessa criança de 2 anos? O que ela deve estar fazendo? Então, eu vou levar uma atividade de acordo com a faixa etária da criança. Eu trouxe algumas fotos para vocês, né, para a gente ir desenvolvendo o bate-papo, né? Não pode me interromper se alguém quiser perguntar alguma coisa. Eu vou compartilhar com vocês aqui só o início, e aí eu vou voltando a fala para mim, vou mostrando para vocês, para a gente poder ficar mais dinâmico, assim, porque às vezes eu saio falando correndo e atropelo um pouco, e às vezes vocês têm dúvida, pode interromper, tá? Vou compartilhar aqui uma tela com vocês do início, né, do projeto, né, onde a gente trabalha com as crianças. No caso desse hospital, não tem, né, brinquedoteca, e todas as crianças que eu atendi foram no leito.
Não tenho foto de setor de UTI, porque dentro da UTI é o mínimo de acessório possível. Então, dentro da UTI, eu entrava só com atividade específica, nem com a minha bolsa eu entrava, né? Eu entrava com uma atividade específica para aquela criança, né? E é coisa bem rápida, porque a criança, né, ela tá com a cabeça cansada, ela tá com outros pensamentos, então a gente precisa... a gente entra ali naqueles 20 minutos, meia hora, para poder tirar mesmo o foco dela daquele momento, né, de tristeza, de dor, de angústia. E aí, olha, eu já falei, né, dos materiais laváveis que a gente precisa de ter, ou descartáveis, mas eu acho que o descartável é mais a questão de folha. Mas material tudo de borracha, né, aquele plástico que a gente vê muito para bebê, coisa para bebê, né? E a vestimenta, gente, é adequada de acordo com as normas da ANS, a gente se veste de acordo com a equipe médica, né, equipe de hospital, então a gente não usa acessórios, brinco, né, evita unha grande, cordão, piercing, nada disso. Então a gente tem um jaleco apropriado para isso, né, de acordo com o hospital ou com a sua equipe, né, que você vai produzir ali, é um acordo. Sapato fechado, calça jeans, então tem toda uma regra, a gente entra, faz, né, toda a asepsia da mão, do nosso material. A bolsa, né, a minha bolsa que eu falo que é a minha mala que eu levava, ela também, eu passava álcool, né, limpava tudo direitinho, por causa dessa contaminação mesmo. Eu deixava sempre a minha bolsa do lado de fora do quarto e entrava só com o necessário para aquele paciente. Eu trabalho em equipe, que é primordial, que a gente sozinha nunca em nenhum lugar vai conseguir fazer nada, desenvolver um trabalho e em equipe é muito mais eficaz. Né, a gente faz uma avaliação prévia da ficha de cada paciente, junto com a equipe médica, o acolhimento da família, essa humanização, essa sociabilidade que a gente vai ter ali, trazendo esse paciente de volta ao convívio com outras pessoas, porque dependendo do tempo de internação, ele já tá sem socialização, dependendo da quantidade de visita que pode receber, então é muito restrito para a criança e para o adolescente ficar dentro de um hospital ou ficar em casa. Em casa, eu até acredito que seja, né, menos doloroso, porque aí a família acaba indo visitar, os amigos mais próximos, mas no hospital é muito restrito. Então, essa sociabilidade, essa interação com outras pessoas, com o lúdico, com a atividade alegre, né? Eu gosto sempre de falar assim, que a alegria é sempre. Eu já entro assim, um sorriso, a gente sempre joga aquela piada que para um adulto, ai meu Deus, que coisa sem graça, mas a criança, ela tá ali de peito aberto e eles ficam assim com um olhar curioso, né? Eles ficam esperando você para poder... O que essa pessoa traz? Eu nunca gostei de ter jaleco branco, porque quando eles veem o jaleco branco, geralmente já é um trauma, então ou é colorido, né? Ou com algum bichinho, alguma coisa, para trazer essa ludicidade, para ele não fazer referência ao transtorno que ele está passando. Então, direito à educação, que eu já falei, né, que está garantido por lei, é o tirar o foco da doença e esse desenvolvimento cognitivo que a gente vai estimular. Aí tem aí essa paciente, ela está com um livrinho aí que mostra, né, um pontilhado, né, ela já tem uma idade que já segura, né, tem noção de segura, de movimento de pinça, né, a gente vai analisar ali a idade e o desenvolvimento dela para poder oferecer a atividade. Aí aqui já é um rapazinho maior, né, ele já é mais velho, né, então já pude jogar um jogo mais complexo com ele, e muitas vezes, gente, a gente ouvia relatos de médico depois que faz o acompanhamento com essas crianças, com esses pacientes, e eu fiz um artigo sobre isso, da importância e a eficácia diante da cura do paciente que recebe o atendimento da pedagogia hospitalar. Então, assim... Oi?
Parece que alguém tinha falado alguma coisa. Então, assim, foi feita... Oi? Bastante. Pessoal, só dá uma verificada aí, quem está com o microfone aberto. Está dando sessão de algum ambiente externo aí. Dá uma olhada no microfone e faz a gentileza de fechar, por favor. Então, o artigo que eu fiz, né, após esse período de estágio, foi muito prazeroso fazer e ouvir relatos, tanto de paciente e médicos, da eficácia desse atendimento. Porque o paciente, ele é estimulado, às vezes a gente acha que é só um jogo, é só uma brincadeira, ou até mesmo um conteúdo que você leva, que é bobagem, ele não precisa disso. Mas essa autoestima que a gente eleva, de mostrar para ele que ele é capaz, né, de mostrar que ele está ali, mas que ele pode ter um pouquinho da vida normal dele, além do momento que ele está passando, isso para a criança, para o adolescente, é muito importante, porque ele vai se sentir capaz e ele vai passar a reagir ao tratamento de maneira diferente. Por várias vezes a gente presenciou, né, pacientes que não faziam algumas coisas com o enfermeiro, era resistente, e aí com a nossa presença a gente conversa, a gente distrai e o negócio fluía, né? A enfermeira conseguia vir tirar um sangue, às vezes ela até falava, eu tô te esperando para entrar no quarto com você, porque enquanto você conversa eu vou dando a medicação, vou fazendo o que eu preciso. Então, é muito eficiente, né, nesse processo de cura do paciente. E aí, os atendimentos, eles devem ser realizados em duplas ou trios. Por quê? Primeiro que, né, por se tratar de menor de idade, a gente precisa de ter esse cuidado, nessa cautela. E a gente sempre, uma de nós ia na família, né, chegava se apresentando como... Ou por poucas vezes a gente pegou paciente com longo tempo de internação, então a gente chegava primeiro se apresentando para a família, enquanto um ia perguntando para a família se aceitava, né, se a gente podia conversar com a criança, o outro já estava ali conversando, já fazendo reconhecimento do território, que eu falo assim, né? Então a gente entrava sempre em dupla ou trio, de acordo com a quantidade de paciente, mas nunca sozinha. Né? Às vezes tinha muito paciente, só tinha 2 na equipe e a gente passava ali, né, uma manhã inteira, mas passava em todos os leitos que poderiam passar, né? E aí o paciente que está internado, ele está com medos, insegurança, né, e tem ansiedade. Então essas atividades, gente, elas elevam a autoestima, né? Tem essa mocinha de rosa aí que a mãe dela autorizou mostrar o rosto dela, ela ficou internada por bastante tempo, né? A gente até criou uma amizade maior e aí por isso ela permitiu que registrasse, né, o rosto da criança. E ela já estava assim agoniada e ela andava... Oi? Ela já andava pelos corredores do hospital, assim, muito angustiada com essa situação, né? Não era nada muito grave o problema de saúde dela, porém precisava de cuidados e ela não pôde ir para casa. Eu acho que foi quase 1 mês que ela ficou no hospital, né? E aí ela já estava bem estressada com essa situação. Então, assim, quando a gente chegava, a gente ia uma vez na semana, né? Mas o ideal são pacientes internados a longo prazo é de 2 a 3 vezes, né, na semana. Porém, o projeto, né, a parceria que a gente tinha com o hospital só permitia que a gente fosse uma vez na semana. E aí a mãe dela falava com a gente que ela ficava ansiosa, cadê aquela moça, né? Cadê aquela moça? Então, ela gostava. E ela ficava, hoje que você trouxe o quê? Ela sempre perguntava. Nós não tivemos acesso à escola dela. Ela já tinha 6 anos, né? Já estava na alfabetização. Nós não fizemos contato com a escola porque a mãe não nos permitiu, né? Não entrou em maiores detalhes, mas assim, falou que não havia necessidade. E aí nós levamos a atividade de acordo com a faixa etária dela. Era um pontilhado, era reconhecer vogais, né? Isso tudo que a gente estuda
dentro do desenvolvimento da alfabetização, e aí respeitando a faixa etária, né, de cada criança. Eu trouxe três... Oi! Oi, Andréia Renata, de Pedagogia Maricá, terceiro período. Oi, Andréia. Você falou da faixa etária. Essa faixa etária iria até, assim, qual idade para esse tipo de tratamento? A gente fala de levar o conteúdo pedagógico até a idade escolar, né? Que seria até os 15 anos saindo do ensino médio. Porém, quando a gente atende, isso pode ser feito até os 17 anos e 11 meses, né? De 6 meses a 17 anos e 11 meses. Entendi. Obrigada. Por nada. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui, olha, de algumas brinquedotecas de alguns hospitais, né? O Hospital Aldenora Belo, no Maranhão, o Hospital das Clínicas da USP, né? Da faculdade da USP, e o Albert Einstein, em São Paulo, né? Eu estava conversando com o Bruno, né? Que eu falo que é uma pena aqui na minha cidade não ter, mas que a gente observa muito, né, durante o período que eu me envolvi muito com deixa eu só interromper aqui só isso. Eu observei muito durante esse período de estágio que aqui na minha cidade, por não ter hospitais especializados em internações pediátricas, né, como o Hospital de Câncer, alguns outros hospitais mais específicos, a gente sente a necessidade disso, porém o hospital, ele não vê, eu não vou dizer assim lucro, mas assim, ele não enxerga como preferência, não é uma prioridade dele ter uma brinquedoteca, porque os pacientes passam ali por uma semana, 2 semanas. Né? Então, não sei o quanto isso é viável ou não para o hospital investir, né, ter um investimento desse porte. Porque, como vocês viram, não é só um espaço com meia dúzia de livros, né? Um investimento, tem várias regras, vários livros que falam da estrutura dessa brinquedoteca hospitalar. Então, aqui na minha cidade não tem, né, e são poucos os hospitais que têm, geralmente são hospitais com internações para pacientes, né, em tratamento de câncer, hospitais que já são específicos para esse tipo de internação, né, a longo prazo. Porém, né, a gente precisa lembrar que o paciente que está em casa, né, acamado ou com alguma enfermidade, ele também pode receber esse atendimento. Então, quando a gente fala, né, dessa pedagogia hospitalar, a gente foge da sala de aula, mas também não se prende no hospital, né? Então, a gente tem alguns projetos que tem vários nomes, né? Um deles chama sala de espera, que são para clínicas, os pacientes que estão na espera de atendimento, né? Não só internação. Tem o projeto Hora do Sono, que aí ele trabalha, né, a parte lúdica nas enfermarias, na hora que os pacientes vão dormir. Então, tem vários projetos direcionados para a área pedagógica que atuam de diversas maneiras, né? O essencial, né, o que é, de fato, a pedagogia hospitalar, é esse atendimento, né, pedagógico mesmo, oferecido, né, no leito do paciente ou na brinquedoteca, quando o hospital dispõe desse serviço. Então, é uma atividade muito prazerosa, a gente tem, assim, resultados comprovados, né, de melhoria, de desenvolvimento do paciente diante desse atendimento. E é um investimento que, assim, futuramente, né, tá cada dia mais ganhando. Eu até, da época que eu fiz o meu estágio e atuei bem diretamente nessa área,
não, nem se ouvia falar isso na minha cidade direito, era só esse hospital que eu fazia o estágio. E hoje em dia eu já fui convidada em 2 hospitais para apresentar o projeto, e assim, estão em análise, vendo o custo, né? Então, assim, a gente já percebe que isso está cada vez mais ampliando, né? Eles estão vendo a necessidade de ter, inclusive, né, vassouras. A gente, estou aí com a Mariné e com o Bruno aí, doidinha para chegar aí. Mas a atuação do pedagogo nesses ambientes, né, não escolares está cada vez maior, né, e a gente vê que é muito útil, né, de muita eficácia esse trabalho, quando é bem feito, quando é bem direcionado, quando a gente entende a importância dessa atuação. A gente não está ali, às vezes, para ser o suporte emocional de família, não é isso, né? Não vamos fugir do que a gente veio fazer. Então, você pode, não só pode, como deve, né, prestar suas condolências quando necessário, né, mas a gente não se envolve emocionalmente, né, com o familiar, com o paciente. A gente tem o lado profissional que está ali, mas a gente tem essa humanização, essa sensibilidade de estar ali diante de um problema. É diferente de quando a gente ensina na escola, que o aluno está ali, né, cheio de saúde, né, ele se alimentou bem. Agora, no hospital, não. O aluno, ele pode, às vezes, estar ali por muito tempo, né, num jejum, ter feito exames bem severos. Então, a gente precisa dessa sensibilidade. Oi, o Ângelo quer falar? Beatriz, desculpa te interromper. Aí embaixo, no menu aí embaixo, onde tem bate-papo, você clicando, vai aparecer para você desativar o som de todos. Tem alguém com som aberto aí? Eu já escutei barulho de cadeira e de televisão e está atrapalhando a sua fala. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Achou aí? Onde tem bate-papo. Os participantes podem conversar. Bate-papo não, desculpe. Participantes, desculpe. Nos participantes vai aparecer desativar o som de todos. Clica aí, por favor. E desativa o som de todo mundo, por favor. Deixa eu ver aqui. É bem embaixo, na parte de baixo. Desative participantes. E aí vai aparecer lá embaixo. Onde tem... tá, achei. Desative o som de todos e dá OK. Vai aparecer uma coisinha em azul no meio da tela. Sim. Tá? Quem quiser... Te desativei, Ângelo. Abre aí o seu. Se alguém precisar falar... Só quem quiser fazer uma pergunta, desativa, faz a pergunta e desativa de novo, novamente, só para não atrapalhar, porque eu estou escutando barulho de televisão, de cadeira empurrando, então atrapalha a fala do palestrante. Vamos colaborar. Ok, gente? Obrigado. Desculpa aí, Beatriz, te atrapalhar. Deixa eu aproveitar que parou um pouquinho para perguntar. Pelo que eu entendi, então não são todos os hospitais que dispõem desse serviço, né? É uma iniciativa particular de cada um. Isso. Ainda não é obrigatório, infelizmente. Tá bom, obrigada. Tá? Não é obrigatório o hospital ter, mas se o paciente estiver internado, ele pode solicitar, ver com a direção do hospital se ela dispõe desse serviço. Se ela não dispor, ele pode solicitar na escola. A escola tem que disponibilizar um pedagogo para atuar dentro do hospital. E esse serviço, sim, é obrigatório, né? Isso, sim, é obrigatório. Aí o hospital precisa permitir a entrada desse pedagogo. Entendi. Exatamente isso, Beatriz, que eu queria destacar. Bruno, te fechei sem querer. Abre aí. Desculpa. Não, estava complementando, exatamente isso que eu queria destacar, né? Você está falando sobre a pedagogia hospitalar, mas tem um pano de fundo aí que é o direito à educação. E o direito à educação é irrestrito ao lugar, ao ambiente. Então, o poder público,
ele precisa ser, ele pode ser mobilizado para o atendimento. Existem aí as divisões, sessões de educação especial, que geralmente são as responsáveis por esse profissional que vai disponibilizar e vai fazer o planejamento pedagógico necessário de cada caso, porque geralmente essa criança ela está atrelada a alguma unidade escolar, né? Geralmente é assim. Então a Secretaria de Educação tem como fazer esse link aí e atuar. Isso. Obrigada. Dá licença. Tem alguém falando, eu tô vendo, a Selen Aparecida tá falando, mas não tá saindo som, não. Ah, estava desativado. É assim, mesmo quando a criança está em convalescência em casa, ela também tem esse direito garantido por lei, né? Tem. Ela precisa de ter, no caso, o atestado médico, né, para a família apresentar na escola. E aí, diante desse atestado médico, com data né, estabelecida para o retorno ou não, para o familiar solicitar esse atendimento domiciliar. Mas nesse caso do atendimento domiciliar, não é a própria escola que faz aquele grupo de visitação da escola? Então, aí isso a pedagogia hospitalar. E aí a pessoa, ela teria que ter uma especialização a mais, né? Não é a professora, seria, né, a coordenação, o pedagogo ali que tem noção do que é a pedagogia hospitalar para poder fazer esse atendimento domiciliar. O nome é a pedagogia hospitalar, mas aí não se trata de cada lugar dá um nome, né? Mas é esse o atendimento. Se a equipe está indo em casa, porque o aluno tá debilitado com problemas de saúde, ele é um pedagogo hospitalar. Beatriz, desculpa, eu não sei se eu perdi no comecinho, mas como você chega a se habilitar para isso? Você faz só especialização ou precisa de tudo junto, estágio, e você seguir esse caminho só? Então, a minha graduação, ela me habilitou para isso de acordo com a carga horária, né, da grade do meu curso, né? E aí eu investi nisso, né? O meu artigo foi sobre isso, né? Diante do meu estágio. Não tem nenhum curso de extensão, né? Ainda. Mas a Marinéia e o Bruno já nos prometeram. Então, assim, a gente vai ter, se Deus quiser. E aí eu complementei a minha formação com a psicopedagogia, que, né, trata aí, somando a pedagogia com a psicologia, que, assim, é fantástica. E aí elas se complementam. Então, assim, é especialização mesmo, mas aí você tendo a pedagogia, você está apta a isso. Tá, obrigada. Nada. Vocês notaram aí o sorriso de quem é apaixonado pelo que faz? Aí, é esse sorriso aí, ó. Eu ia até colocar meu jaleco rosa, mas eu falei, não, vou ficar muito cafona. Então, gente, eu até tinha pensado em um paciente, porque tem muitas crianças que marcam a gente, né? Que ali você se faz de forte, depois quando você chega em casa, você fica pensando. Acho que até em sala de aula, né? Quando a gente atua como professor, a gente tem vários casos, tem aluno que marca mais, né? Alguma história de vida, alguma coisa. E já teve caso da gente atender um aluno e ele já tinha lá seus 9 anos, e aí a gente percebeu, né, através de brincadeira, se eu não me engano, foi até o xadrez que a gente estava jogando com ele, que ele falou que gostava, não sei o quê, ele dava umas apagadas, né, durante o jogo, e aí a gente ficou um tempinho com ele, se eu não me engano, eu atendi ele numa semana, na outra uma amiga, e aí no terceiro atendimento, nós 3 conversamos e detectamos, assim, percebemos a mesma coisa, e ninguém tinha percebido isso. E aí a gente foi conversar
nesse terceiro atendimento, na terceira semana, a gente foi conversar, por acaso a pediatra que estava atendendo ele estava lá, junto com o neurologista, estavam fazendo várias avaliações, né, e a gente foi conversar sobre isso. E assim, às vezes a gente percebe, dentro de um momento de ludicidade, algumas coisas que o médico, em alguns minutos que está ali, não percebe, né, e não é questão de qualidade de profissional. Mas é até quando a gente fala que quando a criança está em sala de aula, às vezes ela é diferente do que está em casa, ela fala coisas que em casa não fala. Dentro do hospital, ali naquele atendimento, a gente já teve situações assim. E aí a gente conversou com o médico, ele falou assim, nossa, mas eu entro lá, converso com ele, nunca percebi isso. A mãe falou assim, acho que ele é distraído mesmo. E aí, a partir disso, né, foram fazendo outros exames e tiveram gatilhos para ajudar, né, a chegar a um diagnóstico desse paciente. Então, assim, essa percepção, essa sensibilidade, ela é muito importante nesse momento, porque, assim, são coisas bem simples que, às vezes, a gente percebe que um aluno, entre aspas, normal não estaria fazendo, que às vezes acontece, né, uma situação que você fala, poxa, mas isso não está certo, né? Ele deveria agir desse jeito e está agindo de outro, e aí você, na sua humildade, né, de estar ali pelo lado pedagógico, pode chamar um enfermeiro, um médico para conversar e falar assim, olha, eu percebi isso, você acha que isso interfere em alguma coisa? Bater um papo. Por isso que é muito importante esse entrosamento da equipe, entendeu? Ninguém está ali para passar por cima de ninguém, cada um respeitando o seu espaço e se ajudando, porque o nosso bem comum vai ser a melhora daquele aluno. Nós, com um setor pedagógico, né, que não está isolado da parte cognitiva, desenvolvimento, né, várias coisas. Então, assim, a cabeça da criança, ela precisa produzir o corpo, mobilidade, né? Claro que dentro das suas limitações, mas, assim, movimentos de pinça, movimento motor, né? Tudo isso a gente, com o nosso atendimento pedagógico, a gente consegue perceber que talvez ali no momento que ele fique deitado, talvez um dia inteiro, né? Ou levante só com a mãe, com o pai para passear, talvez a equipe médica não perceba. Então, é muito importante, e os hospitais que têm nós de parceiros, eles percebem a eficácia do nosso trabalho, eles percebem a importância dessa parceria e eles não abrem mão, né? Quando chegava o final do estágio, às vezes julho, dezembro, que a gente entrava de recesso, sempre eu, como coordenadora, e a minha professora, né, como dona do projeto, a gente, dependendo de alguns casos, eles pediam, eu falo assim, tem bem uma pessoa aqui, uma criança aqui, vocês podem vir, que não sei o quê, porque a gente parava, né, durante o recesso, e aí a equipe sentia falta disso, justamente por causa dessa parceria, né? As crianças se tornavam mais flexíveis, mais felizes, mais predispostas a aceitar o tratamento e a colaborar, né? Até emocionalmente, com tudo aquilo que era proposto para a melhora dela. Então, assim, é muito, muito eficiente, assim, eu falei com o Bruno, falei assim, Bruno, eu nem sei o que eu vou falar, porque, assim, eu sou tão apaixonada por isso que a minha vontade é de eu mesma ir lá dentro do hospital, criar a brinquedoteca e trabalhar com isso. Mas, quando a gente percebe que as coisas funcionam, né, isso encanta a gente. A nossa vontade de tentar ajudar, né, diante do que a gente pode, diante do que é proposto, baseado em teorias, né, não é achismo, não é chegar lá e fazer de qualquer jeito, é analisar cada situação, é saber o que o paciente tem, aí a gente passa até a conhecer mais doenças, saber, o paciente tem isso, poxa, isso limita o que nele? O que eu posso desenvolver nisso? O que eu posso desenvolver naquilo? Então, assim, é muito gostoso quando a gente tem uma equipe legal que vai ali colaborar com tudo isso, sabe? Para que o trabalho seja bem feito. Porque não é sozinho, não é só uma pessoa chegar lá e fazer. Né? É toda uma equipe. Acho...
Oi. Vou pedir só uma licença para você passar para mim de novo o status de anfitrião, que eu preciso mexer aqui nas configurações. Tá. Aí você, sem te atrapalhar, desculpa aí. Não, quero abrir para perguntas. Se alguém quiser falar alguma coisa. Eu quero. Andréia Renata de novo. Oi. Oi. Então, a gente assim estuda que é direito da família e do Estado, né? A educação. Em algum momento você foi impedida assim pela família de dar o atendimento? Sim, já tiveram alguns casos que já teve, acho que nesse 1 ano e meio de estágio, eu presenciei 2 casos, né? Um que a família, nós nem chegamos a falar com ela, ela viu a gente passando para ir e já foi até a enfermagem dizendo que não queria receber ninguém, que o menino já tinha, eu acho que uns 16 para 17 anos, que ele estava muito estressado, que ele não queria, e aí a mãe mesmo foi lá na equipe de enfermagem e disse que não quer. E aí quando a gente chegou para pegar o prontuário dele, estava escrito lá, não me lembro exatamente, mas assim, dizendo que não queria, né? Aí eu até perguntei, aí a equipe de enfermagem era outra, acho que não soube me explicar por quê. E aí, assim, eu tive maior vontade de chegar e perguntar, mesmo responsável para saber. Mas, assim, a gente respeita, né, aquele momento. E já aí, assim, esse adolescente era o 2º ou 3º dia, não sei. Eu acho que ele estava com dengue, né? Era uma coisa assim, ele estava se sentindo muito mal. A mãe falou que ele estava muito nervoso. E aí, assim, passou por pouco tempo lá no hospital. E aí teve um outro caso que chamou mais atenção, que a minha colega fez o atendimento, e aí quando eu voltei, ela já tinha uma amiga próxima, e aí a gente sempre conversava, né, depois, quando eu não ia na equipe dela, depois a gente ficava conversando sobre os casos. E aí ela falou assim, poxa, eu fui na enfermaria e quando eu cheguei no fulano, a mãe, né, ele estava virado para o lado com o celular na mão, a mãe falou que não queria que a gente falasse com ele. Aí eu falei assim, poxa, que pena, mas tal dia eu vou lá e eu vou tentar de novo, se ele estiver lá. E aí, quando eu cheguei, a hora que eu abri a porta da enfermaria, assim, isso me marcou, então assim, eu já fui com ele na cabeça, né, com o número do quarto na cabeça, e aí, quando eu abri a porta do quarto, eu fui primeiro em outra enfermaria, aí a mãe veio assim pertinho de mim, ele no celular ainda, né, do mesmo jeito que eu devo, acho que ele estava da outra vez. Aí ela falou assim, aqui, da outra vez eu falei que eu não queria, mas você pode passar lá? Porque depois eu achei que ele não tinha visto vocês e depois ele veio me perguntar o que vocês estavam fazendo, né? Então, assim, às vezes a mãe acha que a criança não está ligando, que não percebe, mas, assim, as crianças percebem tudo, né? E aí a gente foi, né, até o leito dele e aí a gente conversou com ele, brincou. No início ele estava bem resistente, mas depois a gente conseguiu tirar um sorriso, conseguiu envolver, a ponto dele perguntar, vocês vão voltar amanhã? Eu falei assim, não, agora só tal dia, mas eu espero que você não esteja mais aqui, porque eu não quero te ver, né? Algumas brincadeiras para poder descontrair ali naquele momento. Mas, assim, a maioria aceita. Geralmente é mais adolescente que tem um pouco mais de resistência, assim, né? E, às vezes, a família por não saber o que é, né? Mas depois que você explica, quando a família dá espaço, quando você explica, assim, as coisas fluem e geralmente dá tudo certo. Obrigada de novo. Nada. Alguém mais? Bruno? Vamos aproveitar aí, gente, o Gabi aí. Boa noite. Você pode repetir a sua formação? A minha, eu não ouvi. Picou.
a sua formação para atuar na área hospitalar? Então, para atuar na área, é você ter a pedagogia e ter o estágio, né, a carga horária dentro da grade da pedagogia. Porém, eu complementei ela com a psicopedagogia e agora estou com a neuropsicopedagogia. Né? Eu estou cursando a especialização de neuropsicopedagogia e educação inclusiva, que também essa educação inclusiva também é para atuar nos hospitais especializados com paciente com síndrome de Down, né, com autismo, né, alguns transtornos, alguma necessidade especial que necessite da gente, né? Então, além da escola, de usar isso na escola, também usar dentro do hospital. Então, mas aí basicamente é a pedagogia mesmo, com essa carga horária dentro da grade. Tá bom, obrigada. Bia, se me permitir, de repente eu vou tentar ampliar um pouquinho e Mariné e Gabi me ajudem nisso, depende do que eu vou falar. Na diretriz do curso de pedagogia, né, está escrito que a gente é habilitado a trabalhar em ambiente não escolar. Então, o ambiente hospitalar, nesse contexto, ele se enquadra, né, como um ambiente não escolar. Então, a princípio, né, isso já nos garantiria esse acesso, tá, Vitória? Então, o curso de pedagogia ele pode ter essa prerrogativa. É lógico que o trajeto da Beatriz foi um trajeto que, no curso, na instituição ao qual ela se formou, tinha previsto isso como estágio, né? A pedagogia hospitalar entrava como área de estágio. E aí ela transcende essa área de estágio com a formação em psicopedagogia, em neuropsicopedagogia, porque foi a área que ela já se encaminhou. Mas você se formando, né? Você tem essa oportunidade. Se tiver essa aptidão, não sei, estou falando alguma besteira, Gabi, Marinéia? Não, é isso mesmo. É isso aí. Então, quer dizer, já está na Vitória. Ou seja, você não Entendi. precisa fazer um curso para a pedagogia hospitalar. Né? O ambiente, assim como trabalhar em museu, assim como trabalhar em presídio, né, em outros ambientes, no teatro, a gente tem aí uma série de outros espaços que é permitido. Ou seja, se tem processo de ensino-aprendizagem, é a nossa praia, né? É o que a legislação fala, que é dos espaços não escolares. Então, tem toda essa abertura para o curso de pedagogia. Isso. Por isso que eu sou apaixonada em pedagogia, porque nos possibilita muitas coisas. E dentre toda essa vivência, eu já trabalhei em um presídio também. Então, assim, aí depois você vai se bandeando para o lado que mais te encanta, né? E aí você vai se especializando de acordo com o que você tem afinidade. Inclusive, obrigada. Deixa eu só falar rapidinho. Na minha formação, quando eu fiz pedagogia, eu também fiz estágio num departamento de ressocialização da justiça. E era o sistema prisional, era o antigo DESIRE. Tinha o DESIP e o DESIRE. E eu também fiz nesses espaços. Eu trabalhei, né, eu fiz um estágio remunerado um bom tempo, porque eu era estagiária da pedagogia dentro desse espaço. Então, isso é importante. Certo? A gente conhecer tudo, né? Eu falo que até a gente, porque às vezes a pessoa pensa que está fazendo a pedagogia para ser professora. E não, a pedagogia, assim, ela é muito vasta e, assim, é uma coisa que mais me encanta são essas possibilidades, né? Eu fui para a sala de aula, né, também, eu gosto, mas, assim, tem outras coisas que me encantam muito também. E aí a pedagogia, ela nos proporciona isso, e é muito fascinante. Acho que a Conceição ia falar. Sim, eu queria saber, o seu trabalho, você trabalha como contratada por um colégio, pelo hospital, ou é um trabalho particular seu? Que você chega e
mostra o seu trabalho e é contratada? Então, Conceição, hoje em dia eu não estou mais atuando diretamente dentro do hospital, porque aqui na minha cidade não existe trabalho para isso. A gente só tem um hospital com o estágio, né? E são as pessoas limitadas que a professora, né, coloca ali nessa equipe. E aí, por eu gostar e pelas minhas especializações, eu tenho projetos, e aí eu conversando antes de entrar para a educação, eu já tinha trabalhado em hospital, né? E aí, como eu tenho muitos conhecidos na área administrativa de hospital, hoje em dia eu apresento o projeto para tentar levar isso para o hospital, mas eu não estou hoje diretamente trabalhando em hospital, não. Eu atendo na clínica, né, como psicopedagoga, e sou professora em um turno. E aí eu já ofereci, né, 2 hospitais abriram a porta para conhecer esse meu projeto, e aí está em análise. Então, assim, hoje eu não estou trabalhando dentro de hospital. Eu ia comentar que precisa... Estou falando 2 pessoas. Porque precisa ter um dom de trabalhar com a saúde também, né? Além da pedagogia, você tem que estar preparado para trabalhar na área de saúde, que eu acho bem complicada. Tem que ter uma cabeça muito boa para lidar com a saúde, né? Sim, eu acho que quando eu comecei a trabalhar em hospital, eu comecei a trabalhar em atendimento e o meu primeiro setor foi pronto-socorro infantil. Então, assim, já teve vezes de eu sair de lá, sei lá, eu tinha 18 para 19 anos, de eu sair de lá arrasada, né, assim. E aí, ao longo, eu trabalhei 8 anos dentro do atendimento hospitalar, né, setor administrativo. Ao longo desses anos, eu falei assim que eu criei imunidade, mas não é para ser insensível, mas é para saber até onde eu posso ajudar ou não, né? Então, acho que isso me deu uma bagagem legal, assim, para eu atuar como eu atuo hoje, né? Às vezes tem gente que realmente, igual eu estou falando, tem vários setores que vocês podem, né, que a gente pode trabalhar com a nossa profissão, com a nossa formação, e aí você vai de acordo com aquilo que você se sente melhor. Então, realmente, o hospital não é para qualquer um, né? A pessoa, ela precisa ter, assim, eu falo que é dom, né? Como qualquer coisa, né, gente? Não dá para na profissão da gente. Se você quer, né, viver daquilo, não dá para você fazer de qualquer jeito. Você tem que ter prazer de fazer, porque senão uma hora ou outra vai dar errado, né? Então, sim, o hospital é um pouquinho mais além, né, do que uma sala de aula, porque você está trabalhando com enfermidades, né? Então, não precisa, assim, ter uma sensibilidade a mais e o dom, né? O gostar. Bruno. Alô? Oi, Cláudio. Boa noite. Cláudio Cavalcante, do segundo período aqui de Maricá. Tudo bem, Beatriz? Tudo jóia, graças a Deus. Fascinante aí essa perspectiva, aí, esse novo horizonte. Eu queria fazer uma pergunta assim para você, visto que você já está um pouquinho mais à frente, né, nesse ponto. A primeira pergunta é o seguinte: qual é a maior resistência que o pedagogo, essa área aí, encontra para a gente chegar nas áreas hospitalares, nos hospitais? Olha, a maior resistência, eu acho que é o setor entender que a gente trabalha em equipe e que a gente faz a diferença. E aí eu digo isso porque eu vejo que quando tem pessoas, igual o último hospital que eu levei, né, o projeto foi em fevereiro, ele está ampliando, e aí tem uma pessoa lá dentro que já trabalhou comigo quando eu fazia o projeto no outro hospital. Então, essa pessoa, ela ficou encantada com tudo que eu falei, porque ela já conhece. E as outras pessoas têm uma resistência por não conhecer.
E, em contrapartida, tem algumas formações que acham que a gente está invadindo o espaço, como os psicólogos, acham que a gente está ali para ser psicólogo da criança, da família. E, assim, existe, geralmente não, o psicólogo é obrigatório ter em hospital. Então, quando junta a equipe para poder, né, fazer essa abertura para a pedagogia hospitalar, existe um pouco esse confronto de ideias, assim. Então, eu acho que é o conhecimento, na verdade, é o pré-conceito, né? De não saber exatamente onde a gente vai atuar, né? E não dar espaço para a gente mostrar o nosso trabalho, né? O quão eficaz isso vai ser para a equipe, né? Então, essas duas resistências, assim, né? Na questão do desconhecido. Seria, então, deixa eu fazer mais uma pergunta. Seria, então, interessante nós, pedagogos, fazermos um grupo a título de estágio ou até de experimento, de uma forma mais ampla, assim, envolvendo uma coisa maior, visto que você, que já tem uma certa experiência, você mesmo disse que os seus próprios colegas aprovaram, né? E viram que é importante essa coisa cognitiva, essa coisa de aprendizagem dentro da área interna de um hospital. Então, seria mais fácil a nossa área chegar com um grupo a título de voluntariado, alguma coisa nesse sentido? Seria mais fácil a aceitação? Eu acho que, assim, não digo nem pelo fato de ser o grupo, mas eu acho de clareza no que você foi fazer, né? Você está indo oferecer o quê? Você vai agregar o quê? Né? Tanto para você, como estudante, ali fazendo o estágio, né? Como para o paciente, né? O paciente não pode ser seu experimento. Então, assim, você tem que mostrar para eles um certo conhecimento e aí ter alguém para poder, né, tomar frente, né, desse projeto, oferecendo, né, pedindo talvez uma abertura para esse estágio. Né? Aí seria mais a título de estágio, né, que você está falando, é isso? Eu digo assim, porque, por exemplo, a pedagogia, pelo que eu tenho aprendido, ela está ganhando um espaço que, como você mesmo disse, pode causar um certo ciúme, uma certa preocupação por parte, que a gente sabe que quem já atua nessa área hospitalar, assistência social, os psicólogos. Então, a pedagogia ela está ganhando um espaço muito grande. E até então a gente tinha uma ideia de que pedagogo era só professor. Isso. Né? E eu acho que, com a própria ignorância, o fato das pessoas não darem importância, ou então não se aperceberem o quanto que a pedagogia pode e vai acrescentar, vai somar, eu acho que, por ignorância, as pessoas não permitem esse espaço. Não dá. E, por outro lado, também, eu acredito que também, por ser uma coisa nova, não tem tantos profissionais capacitados para dar esse tipo de apoio, essa base, para que a gente possa chegar aí, né? Uhum. Então, eu até estava conversando, né, com o Bruno sobre isso, falei assim, eu queria tanto que essa fosse só minha única profissão, eu queria, assim, viver disso, mas a gente ainda não tem espaço suficiente para isso, eu, pelo menos aqui, né, na minha cidade. Mas eu acho, Cláudia, eu penso que quando a gente é humilde, a gente leva ali tudo que a gente pode agregar, né, em prol de quem? Né? A gente do hospital é em prol de quem? É em prol do paciente. Então, assim, eu acho que precisa ter humildade das duas partes, que você está ali somando. Ninguém quer pegar o lugar de ninguém, cada um tem o seu papel bem claro, e aí não entrar no espaço do outro. E aí, assim, muitas portas não se abrem, né? Mas, como você mesmo disse, a gente vai ganhando espaço aos poucos. E como em empresas
está cada dia mais, né, tendo pedagogos, né, no RH, treinamento, recrutamento. Eu acredito muito que isso daqui a pouco vai ser também para hospitais que têm internação infantil, isso também vai ser obrigatório. Então, eu acredito que, assim, pelo menos quando eu chego assim para oferecer o projeto, né, para apresentar o projeto, eu chego assim só querendo agregar, né, e deixando bem claro aonde eu vou atuar, para não ter esse confronto mesmo de ideias aí e cada um no seu espaço e todo mundo junto. Ok, obrigado. Sucesso para você e para todos nós. Obrigada, amém. Marinéia? Marinéia? Tá fechado, Marinéia, seu microfone. Abri, tentei que falar com a Beatriz, não é comigo não. Sim, eu tenho uma pergunta para a Beatriz, porque eu falei Marinéia, porque eu já estou acostumada com você. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Janaína. Eu sou do 7º período de Pedagogia em Vassouras. Eu quero fazer 2 perguntas. Eu quero saber, assim, qual a importância da pedagogia hospitalar na formação do pedagogo e qual é o salário de um pedagogo hospitalar? Olha, eu nunca trabalhei a título de remunerado com a pedagogia hospitalar. Então, eu não sei se precisa nisso, né? Mas tem uma base, sim, e aí eu analiso muito, né? Quando eu vou oferecer, eu analiso a base de cada região, né? Isso vai variar um pouco, de acordo com assistente social, de acordo com o psicólogo, e aí você vai também analisar se você vai em dias pré-determinados, se você vai ficar todos os dias dentro do hospital, né? Não questão de quantidade de atendimento, mas sim o quão disponível você vai estar para aquele hospital. Então, se for, vou trabalhar de segunda a sexta, de 8 às 18, o hospital tem o projeto da brinquedoteca e eu vou estar ali com esse projeto. E aí tem a base para a gente ter uma ideia, assim, de outras profissões que estão ali, né, também para oferecer esse serviço, né? Então, eu não sei te precisar, igual assim, no Rio e em São Paulo, né, a média salarial é bem maior do que aqui na minha cidade, que é uma cidade de interior, né, e varia também do hospital, né, do tamanho do hospital, do que ele atende, voltado para quê. E a sua outra pergunta sobre a importância na formação, eu acho que é para um todo, né? Eu penso que quanto mais capacitado a gente tiver, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor a gente vai poder atuar em qualquer área que a gente for, porque às vezes a gente acha que as coisas estão desassociadas, que porque eu estou em sala de aula, eu não preciso entender nada de pedagogia empresarial, nada de pedagogia hospitalar, mas eu acho que as coisas se agregam, né? Então, assim, a título, você vai ser o pedagogo, né? Não tem, em termos de título, não tem uma escala, né? Mas eu acho que a nível de conhecimento, né? Quanto você vai se aprofundando em cada assunto, em cada área, né? Isso vai agregando para sua formação. Muito obrigada, tá, Beatriz? Beatriz, boa noite. Eu fiquei em dúvida de uma coisa, porque assim, você falou que a gente não tem pós no caso de pedagogia hospitalar, mas a gente precisa ter alguns cuidados, né, dentro do hospital para lidar com as pessoas, no caso, com os alunos. Então, a gente tem essa disciplina, desculpa a minha burrice, porque eu não sei se a gente tem a disciplina, e como a gente desenvolve como a gente aprende a lidar para poder ensinar dentro do hospital. Tem, dentro da grade de vocês, tem a pedagogia em espaços não escolares, né, Bruno?
Tem. Tem. Aí tem a pedagogia em espaços não escolares, que vai falar de todos os outros lugares que você pode trabalhar além da sala de aula. Né? E aí, quando você me pergunta sobre os cuidados, isso aí vai ser de acordo, né, apesar de seguir regras da ANS, mas aí quando você estiver dentro do hospital, a equipe, né, vai te passar, né, e existem livros e especialistas com orientações sobre isso. Né? Mas na faculdade vai ter, sim, a disciplina para poder você saber direitinho. Pode falar. Dentro do corpo da disciplina, a gente tem o campo teórico, né? Então, o registro da pedagogia hospitalar desde 1935. Então, existem autores, pesquisadores que já construíram um campo grande de conhecimento, né, significativo. Rosângela Wolff, Maria de Oliveira, são referenciais dessa área. Então, dentro da disciplina, a gente estuda, e aí tem vários aspectos que são abordados. Né? O que a Bia está falando aqui hoje é de uma maneira geral da prestação desse serviço pelo pedagogo. Mas na disciplina, né, essas questões de humanização, de contato que ela abordou, a gente, né, discute com mais profundidade. Isso, a parte teórica, né? Entendi. Obrigada, Beatriz. Por nada. E aí, tem no bate-papo aqui, né? Agora que eu abri aqui. Amei conhecer a pedagogia hospitalar, adorei a palestra, muito interessante, a Jéssica Mendonça. Estou amando a palestra, muito interessante a pedagogia. Adorei esse ramo da pedagogia, a palestra muito esclarecedora. Às vezes a gente fica um pouco limitado, né, nas coisas que a gente acha que a gente pode fazer, e é sempre bom, acho que a gente, né, saber que a gente pode ir além, né, a gente pode ter outras afinidades, e eu gosto quando eu esclareço, quando eu abro o horizonte, né, das pessoas, porque a gente vai para ajudar mesmo, e tem muita gente que precisa, né, disso, então é muito, muito gratificante poder estar aqui falando para vocês, porque quando eu entrei na pedagogia para fazer o curso, eu não sabia que eu teria isso dentro da minha grade, né, e aí, na verdade, eu sabia porque eu li, mas assim, nem dei importância, e aí quando eu cheguei, que eu falei, gente, mas como que a pedagogia, ela é rica, né? Como que ela pode me proporcionar várias possibilidades de emprego. Então, é legal estar falando isso daqui para vocês e principalmente para pessoas do início dos períodos, né? Que ainda não tiveram a matéria, que pode já pensar, amadurecer, e quando chegar lá na matéria, sugar bastante o professor e investir nisso. Né? Então, é um prazer enorme, né? E eu tô à disposição, Bruno, Marinéia, eles sabem, né? Qualquer coisa que precisar, né? É muito bom falar assim e ajudar um pouquinho. Eu fico apaixonado com essa realização. Gente, tem mais alguma pergunta? Perguntas? Beatriz. Mais alguma pergunta? Sim, Marinéia. Uma pergunta para Beatriz, para Marinéia, e se o Bruno puder ajudar. Eu já estou no 7º período de pedagogia. Eu já passei pela parte da matéria empresarial, hospitalar, mas não tive oportunidade de estágio. Me explica, Marinéia ou Beatriz, eu não tive oportunidade de estagiar nem na pedagogia empresarial, nem na pedagogia hospitalar. Isso quer dizer que eu ainda posso? Me explica um pouco isso. Isso aí é com a Marinéia e com o Bruno. A nossa matriz, o que acontece? Isso aí seria até Maria Luísa, né? Porque é a parte de estágio. Mas a nossa matriz, ela é toda voltada para a docência.
né? Apesar dela ser generalista, o que a gente pode oferecer para esses alunos? Como foi oferecido naquela época que você deu a palestra lá? Foi através de palestra. Lembra que você fez uma palestra para a gente? E contou até como estágio para eles, porque é a forma da gente levar, por exemplo, como que a Janaína vai estagiar dentro de um hospital, se eles não aceitam? A gente já tentou aqui em Vassouras, Bruno lembra disso, né, Bruno? De tentar montar que hospital escola, pelo menos a gente tinha um projeto. Assim que eu cheguei em Vassouras, em 2015, tinha um projeto escrito por uma aluna que queria montar dentro do hospital escola essa questão da pedagogia hospitalar, uma brinquedoteca. Até me lembro disso. Bruno deve lembrar disso também. Essa menina tentou, mas a gente não conseguiu espaço para a gente montar isso. Então, isso é falado, Janaína, em espaços não formais, que é uma disciplina que acho que vocês nem tiveram ainda, ou estão tendo. Acho que não é no último período que está para vocês. Só no oitavo período. Só no oitavo, exato. A Maria Luísa, por exemplo, ela leva em estágios, por exemplo, ela levou o pessoal na pedagogia empresarial, aí leva para conhecer uma empresa, levou o pessoal a Petrobras, onde o pedagogo atua, é feito dessa forma, com visitas técnicas. E com palestrantes também, porque a gente teve também uma palestra do Senai, não sei se vocês lembram, e teve visita técnica também no semestre passado ao Senai, para ver a atuação do pedagogo nesse espaço. Então, é feita assim. Mas porque a nossa matriz, a matriz que a gente tem, ela é totalmente voltada para a docência. O que acontece é que Beatriz deve ter pego, na universidade dela, a matriz deve ser diferenciada da nossa, né, Bia? Né, Bruno? A gente até tem um período só de pedagogia hospitalar. Pois é, a matriz é diferenciada. O que a gente pode pensar é numa optativa, né? De repente, criar uma optativa, que é importante, né? A gente tem uma optativa na nossa matriz que fala de saúde. Aí eu não sei se dá para intercalar. Isso seria uma boa medida, uma optativa. A época da formação da Beatriz, a matriz curricular ainda estava naquela transição da gestão, daquelas disciplinas de gestão, de supervisão, de orientação. Então, estava nesse... Hoje, não. Hoje, o curso está direcionado às licenciaturas, mas ela ainda pegou essa parte dessa transição aí, é o que aparece, essa disciplina, e o ambiente tinha vocação, como tem a vocação, porque o estágio ele já está consolidado, né? Então, é uma prática consolidada. Muito obrigada. Por nada. Tem umas perguntas aqui que eu nem sabia que existia. Por acaso eu abri aqui, gente. Se alguém fez antes alguma, eu perdi, porque eu vi aqui agora reservadamente, né? Aí, Beatriz, em relação à legislação que diz que o aluno terá atendimento educacional independente do local, mas esse atendimento pode ser realizado, por exemplo, um aluno em um município com sua matrícula e está hospitalizado em outro município, ele terá esse atendimento garantido? Sim, o previsto é pela lei, a lei está em qualquer município. A questão vai ser o profissional da escola que ele está matriculado ir até o hospital em outro município. E aí isso talvez, né, dê um desgaste, um transtorno maior, mas isso para a escola, né? A família, ela correndo atrás e solicitando, a escola vai ter que se adequar, nem que ela, não sei, que ela não possa intervir em outro município, mas que faça contato, principalmente quando é da rede pública, né? Que é a mesma base, então oferecer ali, né, uma parceria para poder
prestar esse atendimento. Oi? Eu tive uma situação ano passado que a menina era uma aluna de um determinado município e ela, por necessidade do atendimento específico, ela foi para outro município. E aí a justiça autorizou isso. Na verdade, o município não tem gerência sobre o outro município. E, em tese, ela deveria ser atendida pelo município do hospital, vamos dizer assim, ou, perdão, pelo município da escola. Mas, nesse caso específico, houve uma atuação do Serviço de Assistência Social do hospital e da equipe dos psicólogos que entenderam, né, todo o lado afetivo, emocional da criança, e aí houve uma autorização judicial, né? A Promotoria da Infância e da Adolescente autorizou que esse município, mesmo no hospital, em outra região, gerenciasse essas atividades. Eu não sei se isso pode ser uma regra geral, mas houve essa situação aí. Igual eu falei, eu acho que vai ser um transtorno maior para a família correr atrás disso quando o hospital não dispõe desse serviço, porque vai ser de escola. Porque quando o hospital dispõe do serviço, a equipe, né, pedagógica do hospital que vai fazer o contato. Quando não tem, aí eu acredito que fica uma coisa bem burocrática, né? Igual o Bruno falou, questão de justiça e tudo, né? Tem um outro comentário aqui. Pode falar, Bruno, desculpa. Não, teve uma questão, né? Eu me lembro que houve quando o serviço social do hospital entrou em ação, eles entraram alegando a questão do melhor interesse da criança. Então, houve esse entendimento, que é como a educação, né, como serviço, prevalece em relação à situação administrativa. E aí foi conduzido dessa forma. Eles que motivaram a promotoria, inclusive. Bem legal. Eu nunca tinha visto nenhum caso. Tem uma outra pergunta aqui também, se o trabalho que você realiza vai fluir sem a brinquedoteca, pois essa questão financeira é uma questão que inclui. Sim, né, vai fluir porque a gente pode oferecer o atendimento no leito, porém, nesses casos de curta internação. Agora, você imagina uma criança de 12, 13 anos, né, 6 meses internado, vai ficar estudando deitada na cama? Então, assim, o fato de não ter a brinquedoteca para essas internações ao longo prazo, elas atrapalham um pouco, mas não impedem. Então, assim, o atendimento vai ser no leito e aí vai ter que se adequar com o que dá para ser feito. Tem gente falando aqui que vai fazer o TCC sobre esse assunto. Tem bastante livro. Eu também. Marinéia tem livro pra caramba. Pedagogia hospitalar, eu já orientei umas 3. Marinéia, pode me orientar, então. Marinéia sempre foi uma biblioteca. Isso é bom. Bruno, eu acho que pelo menos eu não consigo ver mais nenhuma pergunta aqui, não. Porque... Mais alguém, gente? Os professores? Ai, olha que fala que eu amei. Ó, eu entrei na pedagogia porque dentre as opções era a melhor. Mas conforme vou me aprofundando nos estudos, vou me apaixonando e percebendo que estou no lugar certo. Bom. Que felicidade, né? Para vocês, professores, coordenadores. Sabia aí. E acho que foi uma ex-aluna minha. Ô, Mariné e Bruno. Oi. Aí, que tal se a gente pensar num projeto desse aqui para Maricá? Já estamos pensando.
A Beatriz aqui também, ó. Me leva. Tem um hospital novinho aí, né? Hein, Selene? Tem um hospital novinho aí, 0 bala. Já estamos pensando. Isso que eu estava pensando aqui. Já estamos pensando nisso. Seria uma forma de nos aproveitarmos aqui no município, né? Nossa contribuição, retribuir o que o município está fazendo por nós, né? Isso aí. Isso aí, gostei. Foi ótimo. Tá vendo, Bia? Só elogios aí, ó. Comentários. Tá vendo? Acesso garantido. Eu tô vendo. Tô muito satisfeita. Olha, eu adorei, estou adorando a palestra e eu gostei muito desse esclarecimento, porque a Gabi, os outros professores, o próprio Bruno, já tinham falado sobre o leque de possibilidades, né, que a pedagogia traz para a gente. Só que conforme a gente vai se ouvindo mais, né, mais detalhadamente, então vai esclarecendo muito melhor mesmo. E eu estou muito satisfeita com a pedagogia, muito satisfeita com a palestra mesmo. Então, eu quero agradecer, foi muito boa. Obrigada. Então, tá valendo a pena esse ciclo de palestras, né? Já fica o convite, olha só, gente, para dia 21. Vocês vão conhecer outro ramo da pedagogia, que é a pedagogia empresarial, na empresa. Aí quem vai falar é a professora Sueli Craim. Então, já fica o convite para vocês não perderem. Se vocês gostaram da pedagogia hospitalar, imagina, vamos também prestigiar a pedagogia empresarial na empresa. É outro ramo da pedagogia também dos espaços não formais de ensino, né? Vale a pena. Muito bom. E que está crescendo muito, né, Marinéia? Muita coisa. Então, até comentei que algumas empresas aqui na minha cidade já estão tendo, né, como quadro de funcionários obrigatório, né, e cada dia mais está crescendo, né, tomando um espaço, assim, muito legal. Na época que eu trabalhei em Maricá, ainda continuo trabalhando, né, nós tínhamos uma parceria com a empresa Nossa Senhora do Amparo. E sempre tinha estágio. Sempre tinha estágio na parte de treinamento, né, na parte de RH para as nossas alunas. A gente poderia voltar a pensar nessa possibilidade. Olha que coisa boa. E eles sempre agora a gente tem outros estagiários também, né? Oi? Agora Maricá está maior, né? Então a gente tem até mais espaço, tem outras empresas. Tem outras empresas, a gente poderia buscar isso. Muito interessante. Mas aí é bom o pessoal que está começando e sabendo um pouquinho mais desse leque, como diz a Lucia aí, desse leque de possibilidades, né? Eu costumo dizer que o pedagogo, ele é polivalente, né? O pedagogo está em um cantinho. Por isso que a nossa profissão de pedagogo é tão importante, gente. Esse ciclo de palestras está sendo bem esclarecedor, porque para quem já está militando, já é dessa vida acadêmica há mais tempo, já conhece mais um pouco. Mas quem está iniciando, é bom conhecer um pouquinho mais desse nosso trabalho enquanto pedagogo. Quais são as áreas que a gente pode estar trabalhando. Tão importante isso para a gente. Bom, verdade. Tem mais alguma pergunta? Eu me lembro da outra vez que eu fui lá na universidade em Vassouras, que eu peguei, né, o folder de vocês, eu falei, ai, Bruno, eu quero assistir essas palestras aqui também, ó, porque assim, é muita coisa boa. E suguem e aproveitem esses momentos, porque depois que a gente sai da faculdade, a gente fica doida para ouvir alguém falando e a gente quase não tem oportunidade, porque é muito diferente da gente pegar um livro para ler e a gente ter um bate-papo como esse. É muito enriquecedor. Então, aproveitem essas semanas que a universidade oferece, assim, que tem coisas bem enriquecedoras. E aí, podemos encerrar? Cadê o Bruno? Aqui. Gente, então, em nome da Universidade de
Vassouras e a Universidade Campus Maricá. A gente agradece de coração a você, Beatriz Barcelos, nossa parceira, por essa linda palestra, por esses esclarecimentos e essas contribuições maravilhosas para os nossos alunos. Então, a gente agradece. A sua certificação eu vou estar mandando pela EB, né? EB. E muito obrigada por você ter aceitado mais uma vez estar aqui com a gente nesse bate-papo. Foi muito enriquecedor, eu acredito pelas mensagens que todos gostaram bastante. Agradeço de coração, porque você é muito solícita, sempre que a gente precisa. Muito obrigada, tá bom? Eu ainda lembro que eu estava orientando uma aluna, lembra que eu te pedi? Eu falei, Beatriz, manda para mim quais os livros. Eu comprei os livros. Por isso que eu falei, orientei muita gente de pedagogia hospitalar. Eu comprei os livros que você me passou na época. Então, muito obrigada por essa parceria, sabe? Muito bacana mesmo. Vamos ver se a gente consegue montar um curso de extensão, né, Bruna? A gente esteve até conversando sobre isso. Seria muito interessante, tanto para Maricá, tanto para aqui, para Vassouras. Muito interessante mesmo. E aí, quem sabe a gente consegue esses alunos aí para fazer, né? Eu agradeço imensamente, né? E você, Bruno, sabe que eu estou à disposição, que eu puder ajudar, contribuir, né? Pode fazer contato, né? Eu tô até seguindo lá as redes sociais da universidade, né? A gente tem contato, né? E precisando, alguém quiser tirar alguma dúvida também, né? Depois o Bruno passa meu contato aí, pode fazer contato, né? Alguma conversa, alguma coisa, né? E só agradecer, é um prazer enorme estar aqui, espero voltar mais vezes. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada, gente. Gente, Bruno, eu não sei se o link vai ficar com você ou se vai ficar comigo, porque eu estou gravando a reunião. Não, eu passo agora para você. Você passa? Porque eu estou gravando a reunião e deixa eu perguntar uma coisa para vocês aí de Maricá. Eu gravei a reunião do NAP e disponibilizei e pedi para os professores que colocarem na trilha das turmas, que eu acho tão importante a gente ter, né, a palestra. Aqui eu coloquei em todas as turmas. Eu estou pedindo se um professor de cada turma poderia disponibilizar depois esses vídeos e botar na trilha. Por exemplo, Gabriela colocaria uma, Bruno colocaria outra, Ana Luísa outra, né, que estão aí participando. Eu vou mandar o link da primeira palestra para vocês, que eu coloquei no YouTube, que quem não assistiu pode ter o prazer de assistir, né, porque foi legal. E essa de hoje também. Vou ver se eu coloco no YouTube e mando tanto para os meus aqui e para o pessoal também de Maricá. Vocês gostariam de ter, né? Eu acho importante. Perfeito. Pode ser? Aí entra aí, vai ver, eu vou mandar. Ana Luísa colocaria para o terceiro. Pode ser, Ana? Gabi e Bruno, um no segundo A, outro no segundo B. Aí vocês decidem. Tá bom. Manda que a gente coloca. Tá bom. Depois a gente resolve, Bruno. Tira para aí, Bruno. Gente, muito obrigada pela participação dos alunos, principalmente os alunos de Maricá com seus questionamentos, os alunos daqui de Vassouras que vieram prestigiar a nossa palestra. E os professores também presentes. Muito obrigada pela participação. E eu gostaria de agradecer ao Bruno, né? Porque no momento eu querendo, junto com a NDE, montar essas palestras, e eu consegui uma parceria com ele, aí já veio outra pessoa daqui de Vassouras, aí consegui também com o Rodrigo, e a gente foi trazendo, e o Bruno conseguiu também trazer outras pessoas. Muito obrigada, tá? De coração. Obrigada a todos aí.
Queria agradecer também, em especial. Tem coisa boa para vir hein, essa semana. Tem a Amanda, tem a Carol. Tem a Carol, a escritora. Neurociência e Educação. Eu queria agradecer a todo mundo, os alunos. É aquilo que vem acontecendo, né? Os números eles não baixam aqui, o pessoal não vai embora. Então, isso aí, 131 ainda em sala, eram 147. Isso. É sinal de que gostaram muito da Beatriz. Que bom! Os comentários aqui, todos maravilhosos. Para ver, olha só. Os prints dos comentários, todos maravilhosos. Então, muito obrigado aos meus alunos, meus ex-alunos, pessoal de Vassouras, meus colegas de Vassouras. Muito obrigado pela presença. Em especial, Beatriz, é um grande prazer. Eu falo assim em sala que a minha militância é o ensino que eu tento passar, que eu tento me dedicar. E aí eu vou dormir à noite com a cabeça tranquila, porque eu tentei fazer o meu melhor. E quando eu vejo uma profissional assim, né, de tantos contatos, de tantos encontros, de uma fala tão agradável, tão precisa, né, de outros espaços, de outros momentos, tão solícita a nossa universidade, eu fico realmente com o coração muito alegre, muito leve. Agradecido. Parabéns, Beatriz. Espero que a gente tenha novos e novos encontros, tá? Nesse campo da educação. Eu que agradeço. Tá vendo? Outra apaixonada pelo que faz. Isso é fundamental. E esses professores como o Bruno que passam na nossa vida, que faz a gente se apaixonar por essas matérias, né? Que o Bruno foi meu professor também. Nós vamos ficar esperando você aqui em Maricana, Beatriz, para a gente poder fazer estágio com você. Isso, cobra a Marineia. Aí, Marineia. Já falei com o Bruno, falei assim, pode me levar, eu vou. Ó, quem tá falando aí é Joelcia, não é não? É. Tá vendo, Joelcia? Como Marinéia lembra? Então, Marinéia, eu vou passar agora o anfitrião para você. Tá bom. Para você encerrar por aí. Vamos então, lá. A gente vai encerrar. É porque eu vou gravar o vídeo. Eu não estou te achando. É um Ctrl L aqui, um Ctrl F. Peraí. Eu devo estar lá em cima, não? Verônica. Tá. Você está como sala 10, né? Por isso. Eu estou como sala 10. Eu estou procurando seu nome aqui, mas está como sala 10. Gente, então fica o convite para o dia 21, tá? Com Pedagogia Empresarial com a professora Sueli Craim. Aguardamos a presença de vocês. Não percam. Mais uma área que o pedagogo pode militar, pode trabalhar. Tá bom? Cadê você? Gente, boa noite. Podemos encerrar. Minha linda, muito obrigada de coração. Beijo para vocês. Beijo a todos. Obrigado para todos que vieram nos prestigiar hoje. Prestigiar essa palestra maravilhosa. Boa noite, Bruno. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.